Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Em meio ao caso do Master, o Alexandre de Moraes nega que o STF permita conflito de interesse. A gente ia falar sobre isso ontem e acabou não dando tempo, porque nós descobrimos que Alexandre de Moraes foi pego mais uma vez na mentirinha e que ministros e parentes do ministro do STF têm 70% dos casos que atuam no Supremo e no STJ depois que os familiares tomam posse. Está na hora da gente pegar o Alexandre de Moraes nessa mentirinha. Nós temos também uma nova pesquisa que a gente vai reagir aqui, da Quest, mostrando que até a Globo está dizendo que Flávio Bolsonaro é inevitável, que Flávio Bolsonaro cresceu nos levantamentos. É realmente impressionante o desempenho dele na pesquisa, talvez não impressionante para a gente, não impressionante para vocês que acompanham o programa. Mas eu vou falar também sobre um caso muito específico, que é o caso Jeffrey Epstein. É um caso que teve um impacto gigantesco no noticiário mundial, não da forma certa. Muita mentira sendo dita pela imprensa, e no vácuo do bom jornalismo, existe a teoria da conspiração. Muita história absurda e muita mentira de internet que está enganando muita gente. Então hoje a gente vai tentar separar um pouco o que é confirmado, o que é plausível e o que é boato de internet sobre o caso Epstein. Vou tentar fazer um apanhado geral para a gente navegar um pouco nesse mar caudaloso do Jeffrey Epstein. Então tudo isso e muito mais no programa de hoje. Peço a você que faça aquela sua parte que você tem feito sempre, que você curta o vídeo. Curtir é importante, é chato, mas eu peço sempre que a sua interação aqui comigo, mas também é importante, eu tô aqui com o chat aqui aberto, com o Lu Richa, com a Kelly. Ô, Kelly, um beijo pra você. Kelly é uma das minhas patronas queridas. Tô vendo aqui o Elzio, o Everson, a Tânia, as pessoas que estão participando aqui no nosso chat, eu sempre vejo, podem me xingar bastante também, que xingar sempre aumenta o engajamento. Mas o mais importante é você apertar o botão do repost, se tá no X, e mandar o programa nos seus grupos, todos os seus grupos, publicar nas suas redes sociais, mandar o link no X, se você está assistindo pelo YouTube, mandar o programa pros amigos e pros inimigos, e principalmente pros inimigos, cada vez mais, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. Caiu o celular aqui, ninguém viu? Segue o jogo? Assim, normal? Aliás, que programa com repercussão no programa de ontem, né? Parece que a internet não conseguia falar de outra coisa que não fosse o programa Paulo Figueiredo Show de ontem. Eu nunca vi tanto corte, tanta polêmica. Gente pro bem e gente pro mal, né? Muita gente gostou e muita gente não gostou. Eu sempre acho bonitinho, assim, uma visão quase que dos ursinhos carinhosos, assim, coração, vamos dividir a direita, como se o que eu falasse aqui não fosse uma divisão existente e não como se eu fosse o criador da divisão, né? É uma coisa quase que ingênua, chega a ser até bonitinho das pessoas que querem ver todo mundo unido. A boa notícia é que eu acho que as pessoas vão terminar todas unidas. Eu sou um grande promotor da ideia de que o rio corre pro mar, e no final, já, todos estarão abraçadinhos, de amor e carinho com Flávio Bolsonaro, inclusive pessoas que não merecem. Não estou nem falando de pessoas boas que estão desviadas. Estou falando de pessoas muito ruins, vão estar na garupa do Flávio Bolsonaro, isso vai ser inevitável. E a pesquisa Quest de hoje demonstra isso. Vamos entrar direto nessa pauta aqui. Vou começar pela pesquisa Quest. Bruno, tem um vídeo da Globo News que eu mandei agora há pouco. Coloca esse vídeo para mim. É um cenário claro de consolidação do nome do filho do ex-presidente Bolsonaro, ele que mostra, mesmo com a movimentação política do PSD, ele vai crescendo o seu espaço. E para deixar isso muito claro, eu vou mostrar para o assinante uma comparação. Eu peguei um dos cenários, aquele cenário 4 que eu mostrei, Sadi, e olha o que acontece. Esse é o cenário Lula, Flávio, Ratinho, Aldo, Renan, Vejam em isso. dezembro de 2025. Lula tinha 39, Flávio 23, Ratinho 13. Eu vou concentrar nos 3. Dezembro de 2025 foi quando o Flávio anunciou que seria o candidato, e aí vieram todas aquelas pessoas trazendo os números da própria Quest, dizendo, olha como o Flávio é inviável, olha como o Flávio é inviável. Primeiros. Em janeiro, Lula oscila para 37, Flávio vai para 28 e Ratinho para 11. Olha o que aconteceu agora em fevereiro, a pesquisa que a gente... Então agora 28 e agora a pesquisa nova. Lula continua com 37, Flávio 31 pontos e Ratinho Júnior 7. Ou seja, Sadi, essa consolidação está acontecendo em cima do candidato do PSD, nesse caso, que seria ali o representante desse centro expandido. O Lula está oscilando, né, 2 pontos de dezembro para cá, mas a variação significativa se deu, de fato, de Ratinho Júnior para Flávio Bolsonaro. Lembrando que Flávio, então, nesse período, cresceu 8 pontos. E a margem de quanto? A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, o que significa que a gente está falando de um crescimento para além desse número, Sadi. Então, a notícia é o Flávio totalmente consolidado como opositor de Lula. Pois é, a gente falou que isso ia acontecer aqui, né? E, de novo, meu Deus, o centrão, a centro-direita, eles não vão apoiar o Flávio. Calma! No final das contas, na política, vale o voto. Ai, meu Deus, vocês estão dividindo a direita, isso está prejudicando o Flávio. Não está. O Flávio está numa uma escalada espetacular. Ah, meu Deus, o Flávio tinha que estar no Brasil. Agora já até tá. Não deveria ter viajado, porque... Calma.
as coisas estão sendo feitas de forma correta. A gente vai limpar a casa no cenário político nacional. O cenário político nacional está sendo limpo, já resolveu-se o problema de Tarcísio. Eu acho que a gente está em vias de resolver outros problemas com outros parlamentares menores, e eu acho que no final das contas, eu garanto aqui que no final das contas, nós teremos a união completa em torno do nome do Flávio. Calma, esse ambiente de acotovelamento e de ocupação de espaço é normal na política, e é normal até bíblico, né? Quando um novo rei é nomeado, que foi o caso aqui, metaforicamente, né? Um novo rei da direita foi nomeado, Flávio Bolsonaro, é normal que os outros nobres se acotovelem para se ajustar, e no final das contas, a não ser que você tenha uma guerra civil, que eu acho que não teria nesse caso, acabam jurando fidelidade ao Flávio. Eu acho que isso vai acontecer daqui para frente. Então, é bom que a gente tenha conversa, é bom que a gente tenha discussões, não está prejudicando o Flávio, muito pelo contrário. Eu vi até um comentário da Flávia Ferronato muito preocupada com a pesquisa do Paraná Pesquisas para senador em São Paulo. E eu queria dizer o seguinte, calma, pesquisa para senador já é a pesquisa com a maior margem de erro. Pesquisa para senador é a pesquisa que o Senado é o último voto que o eleitor decide, muitas vezes porque ele não sabe nem o que faz um senador e o que ele precisa votar. Então você passa a campanha inteira tendo que explicar quem é o candidato. O problema é que em São Paulo o bolsonarismo não escolheu ainda os seus candidatos. A gente tem o Derrite, parece bastante consolidado como um dos nomes, mas o outro nome está solto. Então você tem uma série de divisões, uma série de possibilidades. Então, calma, isso não é fruto de briga, isso não é fruto de divisão, é fruto de indecisão do que vai acontecer em São Paulo. O que não significa que a corrida de São Paulo não seja difícil. A esquerda, tradicionalmente, elege senadores em São Paulo. Isso é o normal. A gente está tentando ocupar um espaço que era da esquerda. Então, vamos devagar com as análises de pesquisa eleitoral precipitadas, não acho que sejam, no caso da Flávia, gosto muito dela, não duvido que tenha sido de forma dolosa, a pessoa que está preocupada, e eu acho que as pessoas se assustam muito de forma precipitada. Entrei direto no programa e tratei dessa primeira pauta e esqueci de pedir que vocês vejam se estão inscritos no canal. A inscrição no canal é fundamental, né? Aliás, você tem que ver se está inscrito em todos os canais. Nós temos o canal Paulo Figueiredo Show Oficial, que você só consegue acessar com VPN, o canal Paulo Figueiredo Oficial, que você só consegue acessar com VPN, e nós temos um link aqui do Proton VPN para você baixar. Mas você tem também o canal da TV Flórida, o canal do Olavo do Carvalho e o canal Paulo Figueiredo Show, que é digamos assim, o principal dos nossos canais. Veja se você está inscrito nele. Eu vou falar aqui sobre o Banco Master. O Banco Master. Eu já estava, pelo menos, tentando manter um ritmo mais descontraído no programa, e eu estava lendo as notícias nos últimos dias, e aí me deparei com essa manchete para a pauta. Isso é importante, às vezes, no Paulo Figueiredo Show. Nem sempre eu vou trazer a notícia do dia. Uma coisa que a gente está fazendo agora na nossa pauta é que a gente pega as pautas dos principais programas, pega do Oeste Sem Filtro, pega do Braddock, pega dos outros lugares e vê o que as pessoas estão falando. E eu não assisto muito desses programas, até gosto muito do Braddock, do pessoal que está lá, mas já fiz parte do Braddock, mas eu não assisto porque eu não tenho muito tempo. E eu tenho achado interessante ver o que os outros têm falado, e tenho reparado que os assuntos são meio que naquele formato de jornal, né? Saiu uma notícia, vamos comentar a notícia, saiu a notícia, vamos comentar a notícia. E essa não é a proposta aqui do Paulo Figueiredo Show. No Paulo Figueiredo Show a gente utiliza notícias e acontecimentos do momento para ter conversas mais profundas, né? É um programa de comentário político. E não é um programa de notícias. Você não está aqui para ouvir o que aconteceu. Você está aqui para entender contexto nas coisas que estão acontecendo e como isso está inserido em alguma coisa maior. É isso que eu me disponho a fazer. Mas, pois bem, eu estava vasculhando as notícias dos últimos dias e uma delas foi que eu me deparei com a seguinte manchete. Em meio ao caso Master, Moraes nega que a STF permita conflito de interesse. E é isso mesmo. Segundo o Alexandre, e a gente viu o vídeo dele falando isso, há muita má fé nas críticas que são feitas ao Supremo, e eu, em vez de colocar o vídeo dele aqui, eu vou colocar as aspas. As aspas dele são as seguintes, exatamente o que o Alexandre disse. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E todos os magistrados, inclusive o da Suprema Corte, não julga nenhum caso em que se tem ligação. Então, segundo o Alexandre, está confirmando, não existe conflito de interesse no STF. Não há nenhum magistrado julgando processos com o qual ele tem alguma ligação. Então, já que ele recebeu todos os prêmios de salvador da democracia durante anos e anos da imprensa, da Faria Lima, dos setores burocráticos da sociedade, a gente pode ficar tranquilo, né? Não é, por exemplo, como se o próprio Jair Bolsonaro tivesse sido julgado pelo Toffoli, que é ex-advogado do Partido dos Traficantes e ex-advogado-geral da União do Lula. Não é como se o Bolsonaro tivesse sido julgado, por exemplo, contra o Flávio Dino, que era governador do Maranhão, enquanto já era presidente da República, e que sempre fez oposição a ele, além de ter sido também ministro da Justiça do Lula e de mover uma ação em curso na justiça contra o próprio Jair. Não é como se o Bolsonaro tivesse sido julgado pelo próprio Alexandre, seu inimigo declarado. Não é como se ele tivesse
sido julgado pelo Cristiano Zanin, que era advogado do Lula. Fiquem tranquilos. Ninguém no STF faz isso de julgar caso onde há conflito de interesse. O Toffoli, por exemplo, né? Ele nunca suspendeu 10 bilhões de reais de multa da JBS, enquanto a esposa dele, a Roberta Rangel, atuava como advogada da JBS. Isso tudo é muito odioso, né? É proposital, né, Alexandre, a gente citar essas coisas. É para atacar as instituições. Não importa que de fato tenha acontecido, mas é tudo muito antidemocrático da nossa parte apontar esses fatos. Eu fico imaginando como é que concilia essa informação de que não tem conflito de interesse no STF com o fato de que os parentes dos ministros do Supremo têm 70% dos seus casos no STF e no STJ contratados após a posse dos seus familiares. É uma coisa maravilhosa. Ou seja, a cada 10 casos que os parentes de ministros do Supremo têm no STF ou no STJ, 7 aparecem depois que os seus parentes tomam posse. Será? Só será que é porque, magicamente, as pessoas, não sei, passaram a perceber que eles eram excelentes profissionais, não eram valorizados pelo mercado? Ou será, talvez, que eles, como parentes de ministro do Supremo, têm como conseguir resultados, conexões, reuniões, acesso, que outros advogados não conseguem? Eu digo a vocês, 98% dos advogados do Brasil sequer conseguem hoje uma audiência para despachar com o juiz da própria causa. Vocês que são advogados, no caso, aqui me digam se eu estou certo ou se errado. E como que alguém pode dizer que não há conflito de interesses? E que o fato de apontar isso é criminoso. E não é só com caso na mão de parente de ministro, não. Segundo o levantamento do UOL, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal aparecem como sócios de 11 empresas de diversos setores. Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes tem 4, até o Nunes Marques tem empresa. E aí eu pergunto o seguinte, se essas empresas são objeto de alguma ação, vocês acham que essa ação está prejudicada? Vocês acham que os juízes da primeira instância vão se sentir constrangidos em julgar ações dos ministros do Supremo, de empresas onde os ministros do Supremo são sócios? Vocês acham que essas ações nunca vão chegar nos tribunais superiores, onde todas as ações do Brasil chegam? E vocês acham que se chegarem no Supremo Tribunal Federal, o caso vai ser julgado como se fosse o processo do João da Silva? É óbvio que nós temos conflito de interesse. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal se tornou um balcão de negócios. O maior balcão de negócios do Brasil. É óbvio. É 129 milhões de reais de obviedade de que hoje a justiça se tornou um grande balcão de tráfico de influências. Onde Lewandowski é contratado, onde parente de ministro é contratado, a mulher do Alexandre por aí vai. A mulher do Alexandre agora está sendo contratada também para mais um caso, que também vai cair no Supremo Tribunal Federal. É a nossa Neymar da advocacia brasileira. Já falamos, né? O Lula tinha o seu Ronaldinho, que era o Lulinha, que agora a gente descobre que recebe mesada de propina do careca do INSS, e o Alexandre de Moraes tem a sua Neymar, que não joga, que não entra em campo, mas ainda assim recebe o maior salário da advocacia brasileira. Isso, pô, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o Constantino até tinha feito um comentário, que eu gostei. Aliás, olha, segurem, Kim Paim hoje lá vou eu elogiar o comentário do Constantino, não vai ter faniquito, não. O comentário dele, que foi muito correto, foi assim, não, parece até que o Alexandre não quer acabar com a necessidade de laranjas, porque no caso do Toffoli foram laranjas, no caso da mulher do Alexandre ele é uma laranja, eles querem acabar com a necessidade de laranjas, o Alexandre quer poder ele mesmo atuar como advogado. E eu comentei fiz um tweet em cima do comentário do Constantino, dizendo assim, ora, mas eu acho até que é melhor mesmo, porque não é nem um pouco sutil os irmãos do ministro Toffoli terem sociedade num resort, que você chega lá, o dono do resort é o Toffoli passa 200 e tantos dias por ano lá, tem um barco lá e tem uma casa que é a casa dele lá e leva todo mundo lá com um cassino clandestino, e o negócio fica, eu não tô de sacanagem depois que eu vi isso, na Rua dos Laranjais. O endereço do resort é na Rua dos Laranjais. Eu não sei se é uma coincidência do destino ou se é para esfregar na cara da sociedade. No caso do Alexandre de Moraes, eu não vejo nenhuma sutileza. Viviane Barsi de Moraes era uma advogada desconhecida. O escritório Barsi de Moraes Advogado fica na sede do escritório que antigamente se chamava Alexandre de Moraes Advogado. A decoração do escritório não mudou. Mudou só o letreiro. Tiraram Alexandre de Moraes Advogados para botar Barsi de Moraes Advogados. O dono do escritório
é o Instituto Lex, que é um instituto de fachada do Alexandre de Moraes, que é dono da mansão onde o Alexandre de Moraes mora em Brasília, que ele comprou agora há pouco por causa da Magnitsky para desovar capital, é dono do apartamento do Alexandre de Moraes, onde ele mora em São Paulo, um puta de um apartamento de luxo em São Paulo, é dono da casa do Guarujá, do apartamento do Guarujá do Alexandre, é dono da casa de Campos do Jordão do Alexandre, é dono dos imóveis herdados da família do Alexandre, então é dono de tudo. Então, essa advogada desse escritório, cujos outros sócios são os 3 filhos do Alexandre, advoga e recebe 130 milhões de reais em um contrato que a gente soube com um banco para supostamente salvar o banco, e o Alexandre se encontra com os caras do banco, tenta salvar, faz reunião com os caras do Master, vai na casa dos caras, etc. Então eu falo assim, Rodrigo, a gente não se falou sobre isso, mas eu vou dizer assim, não, eu acho que é até melhor. Vamos formalizar que é uma putaria. Vamos acabar com esse verniz de hipocrisia. Vamos acabar, vamos ser honestos. Todo mundo na imprensa sabe disso que eu tô falando. Todo mundo na imprensa fingia que não sabia da putaria que estava acontecendo. Agora começaram a se falar. Mas vocês aplaudiram, vocês disseram que esse cara era o salvador da democracia. Agora ele está dizendo que vocês estão os atacando, que é odioso, que é criminoso, o que vocês estão fazendo da mesma forma que fez comigo, da mesma forma que fez com o próprio Rodrigo, da mesma forma que fez com o Alan, da mesma forma que fez com o David Agape, da mesma forma que fez com todo mundo que estava noticiando as putarias que se passavam. Mas vocês aplaudiram. Ou vocês acham o quê? Que o cara que era inescrupuloso a ponto de fraudar certidões para justificar ações contra opositores políticos, vocês acham mesmo que esse cara era honesto nas outras práticas? Que era um desvio pontual de caráter? Vocês sabiam, e vocês bateram palma. Vocês sabiam da escritório da Viviane de Moraes. Eu já ouvi essa história de milhões de empresários. Eu não sou o jornalista mais bem informado do Brasil. Tem um monte de jornalista mais bem informado que eu. Tem jornalista que vive de coluna de fofoquinha do que está acontecendo no dia. E vocês aplaudiram esse tipo de coisa. E tá tudo. Então, Rodrigo, vamos combinar isso. Vamos formalizar a putaria. Isso pra mim é igual legalizar puteiro. Todo mundo sabe onde são os puteiros. Eu não, porque eu não moro no Brasil há muito tempo e não sou feito esse tipo de coisa. Mas meus amigos me contaram que se você for ali no Jardim Botânico, tem uma ruazinha que tem um puteiro, todo mundo sabe que é um puteiro. Eu falo, legaliza. Legaliza, cobra imposto. Vamos legalizar o puteiro que se tornou o STF. Cobrar imposto é com um taxado. De repente ele gosta da ideia. Eu quero mudar de assunto para entrar no noticiário internacional, já que a gente está falando de putaria pesada, não dá para falar de putaria pesada sem falar no grande nome da putaria pesada e ilegal, que é o Jeffrey Epstein. E eu quero falar muito sobre o caso do Jeffrey Epstein. Antes, eu só quero pedir, bem brevemente, para você considerar apoiar o meu trabalho jornalístico. De novo, né, a gente sai da putaria de Brasília para a putaria ilegal do Jeffrey Epstein. E eu não sei o quanto, eu confesso a vocês, que eu não sei o quanto que no Brasil vocês têm ideia do que está acontecendo. Eu acho que tem. Acho que se você não está vivendo numa caverna nos últimos anos, você sabe quem é o Jeffrey Epstein. Mas caso você não saiba, eu posso resumir para vocês. O Jeffrey Epstein foi um milionário americano do setor financeiro que se tornou notório por acusações de abuso sexual e exploração de menores. Tem um documentário bastante famoso sobre ele, inclusive no Netflix. Em julho de 2019, o Jeffrey Epstein foi preso, acusado de tráfico sexual de menores e para cometer tráfico sexual, sob alegações de que ele recrutava e abusava de adolescentes em esquemas que envolviam o pagamento em dinheiro e a cooptação de vítimas para atrair outras vítimas. E, por causa disso, em razão disso, ele aguardava o julgamento dele no Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, Nova York. Só que, em agosto de 2019, ele foi encontrado morto na sua cela, naquilo que o IML de Nova York concluiu como sendo um suicídio por enforcamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, a morte do Epstein estava repleta de suspeitas, falhas graves na custódia, posso exemplificar algumas aqui. Em razão de um incidente no dia 23 de julho de 2019, o Epstein foi posto em observação contra suicídio. E por conta disso, o Departamento de Psicologia do Presídio determinou que ele devia ficar em uma cela acompanhado de um parceiro, para ele não ficar sozinho. E em 9 de agosto, um dia antes da morte do Epstein, o seu parceiro de cela foi transferido e não houve substituição por outra pessoa. Por mais atolado que o sistema prisional de Nova York esteja.
Isso não é teoria da conspiração, não, tá? Tudo que eu vou falar aqui é fato, e o que for teoria eu vou explicar que é teoria. As rondas, as checagem obrigatórias que deviam ser realizadas de 30 em 30 minutos, que é normal isso na prisão, não foram realizadas depois de 10h40 da noite do dia 9 de agosto. Os registros das rondas foram falsificados para fingir que as rondas foram feitas. A cela dele não foi revistada, você tinha um excesso de cobertores, lençóis e roupas que teriam utilizados para ele se suicidar, e o Flávio Dino comandava o sistema de câmeras do presídio. Brincadeira, não comandava não, mas assim como as câmeras do Flávio Dino no 8 de janeiro, o sistema de câmeras da prisão do Jeffrey Epstein também coincidentemente falhou e não temos boas imagens de vídeo. E essas são as circunstâncias nas quais o Jeffrey Epstein morreu. E este é um assunto que, desde então, tem dominado de uma forma ou outra o noticiário dos Estados Unidos, tem sido foi um tema relevante durante a campanha do Trump, porque tem uma aura em torno de quem era o Jeffrey Epstein, as suas conexões, e a morte dele, que é algo que deveria ser descoberto, o que aconteceu. E recentemente, esse foi o grande assunto para difamar o Donald Trump, as suas supostas ligações com o Jeffrey Epstein ao longo do ano de 2025. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos e o governo Trump, aliás, com o apoio do governo Trump, e aí é interessante, a gente tem umas idas e vindas aqui, né? Durante a campanha, o Trump disse que ia liberar os arquivos do Jeffrey Epstein. Num dado momento, a procuradora Pam Bondi disse que tinha várias coisas sobre os arquivos do Epstein, que ela ia divulgar, e aí no minuto seguinte ela não divulgou e disse que não tinha nada para divulgar, e que não tinha nada daquilo, que ela não tinha o nome de ninguém, e que não seria divulgado. No meio do caminho, o Trump briga com o Elon Musk, e o Elon Musk diz, o Trump está nos arquivos Epstein. E aí a pressão em cima desse assunto acabou se tornando cada vez maior, de forma que o Congresso dos Estados Unidos tomou a iniciativa e o governo Trump acabou apoiando o acesso a uma quantidade imensa, 3 milhões de documentos relacionados ao caso Epstein. E tem coisas, de fato, assustadoras. Mas tem muita coisa sendo dita que também não é verdade. Por isso eu recomendo que você pule o filtro da velha mídia, que pouco ou quase nada reporta sobre esse assunto, no Brasil principalmente, e veja por você mesmo. Não acredita nem no Paulo Figueiredo. Você mesmo pode ver os arquivos e e-mails do caso Epstein. E eles estão num site chamado jmail.world. jmail.world, de mundo. Você se entrar lá, um cara pegou todos os e-mails e organizou numa interface como se você estivesse acessando a caixa de Gmail do Jeffrey Epstein. É um negócio muito maneiro. Devia até ter uns screenshots aqui. Mas é um negócio muito maneiro. Você abre lá e lê todos os e-mails dele. E eu falo para você ver, porque é bom que tenham se tornado público, porque tem muito vídeo circulando dizendo as coisas mais absurdas, mais impressionantes, que eles comiam órgãos humanos, comiam membros de bebezinhos, outras bizarrices, que pelo menos por enquanto a gente vai ver que não tem comprovação. Então, também não acredite em Reels ou TikToks que busquem sensacionalistas. Vejam vocês mesmos o que está no site. Outra dica que eu dou a vocês, o Grok tem acesso aos arquivos Epstein. E tem acesso aos comentários do arquivo do caso Epstein. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não usem o ChatGPT, porque o ChatGPT é um lixo, mas usem a inteligência artificial do Grok, que é a inteligência artificial do X, que não tem o filtro do politicamente correto, e eles vão te responder tudo que vocês precisam saber. Tá aqui, ó. Esse aqui é o site do J-World, do Jmail, jmail.world, jmail.world. Mas o que eu vejo, Paulo, muita gente me pediu para comentar esse assunto, o que eu vejo sobre o caso Epstein? Bom, primeiro de tudo, eu entendo que é possível, e acho bastante provável, que o Jeffrey Epstein fosse um ativo de inteligência de algum serviço de espionagem. E eu digo que é possível, porque eu não tenho como afirmar com certeza. A gente não tem como dizer, como alguns estão fazendo na internet. E ainda que o fosse, é impossível dizer se ele era da CIA, do Mossad, da FSB ou de qualquer outra agência de inteligência. Nós temos e-mails dele trocados com os sauditas, nós temos e-mails dele trocados até com, acho que uma das pessoas que a gente encontrou lá em Dubai, inclusive falando sobre Israel, temos e-mails dele pedindo acesso a pessoas relacionadas ao governo de Israel e a Mossad, nós temos e-mails dele mostrando influência dele e conexão com Vladimir Putin, nós temos obviamente a relação dele com o governo Trump, nós temos coisas dele na Líbia, coisas que a gente nem imagina. Então, a primeira coisa
que dá para a gente dizer é que sim, parece que ele era um ativo de um ou mais serviço de inteligência internacional, já explico por quê. Mas esse vídeo, teve um vídeo que viralizou na internet, dizendo, ele era do lobby sionista, judeu, etc, etc. De novo, coisas que caem na maluquice da internet, sem grandes evidências e até com um certo antissemitismo nesses comentários. Mas o que é importante saber, eu acho que esse é um assunto interessante aqui para a gente comentar, é que figuras como o Jeffrey Epstein não são raras no serviço de inteligência global. A utilização dessas armadilhas sexuais, inclusive envolvendo crimes, é usada historicamente por serviços de inteligência para você comprometer, recrutar ou chantagear alvos. E isso não tem como negar. Eu já falei para vocês várias vezes, meus alunos conhecem o Christopher Andrew, que é um escritor britânico, dos livros fantásticos, está aqui na minha biblioteca, o The Sword and the Shield, e os outros trabalhos dele, que é o maior especialista na KGB soviética. E ele conta que a KGB treinava as agentes femininas, que eram chamadas de Sparrows, e os homens, que eram chamados de Ravens. E esses, que são pássaros, né? O Raven acho que é o corvo, e o Sparrow também é um outro tipo de corvo, não sou especialista em pássaro. Mas o propósito dessas pessoas, eles eram treinadas para seduzir autoridades. E como as russas são absolutamente lindíssimas, eu acho que não devia ser muito difícil ser seduzido por uma Sparrow russa treinada pela KGB. Eu acho que não fosse... Hoje em dia eu só tenho ódio para minha doce Natália. Mas antes disso eu acho que eu seria... Minha anterior esposa também. Mas antes disso, ou no meu período de solteirice, eu seria facilmente cooptado por uma Sparrow russa. E essas pessoas, elas seduzem diplomatas, seduzem militares, seduzem políticos, chantageam pessoas com fotos e vídeos dessas relações. Né? Você tem casos muito documentados a esse respeito. Você tem um diplomata britânico, o John Vassell, que foi chantageado com uma armadilha homossexual nessa natureza em Moscou. Né? Você tem o caso também do John Alsop, que é um jornalista, você vê, jornalista não vale nada, né? Mas é um jornalista americano muito influente em Washington, que em 1957 foi fotografado pela KGB num quarto de hotel em Moscou, tendo relações sexuais com outro homem também. E isso tudo para chantagear essas pessoas. E não é nem exclusivo dos soviéticos. A CIA também já usou táticas similares, a Stasi também, a Mossad, a MSS chinesa, depois a FSB. Para vocês terem ideia, em 2020, estourou um escândalo aqui nos Estados Unidos sobre uma mulher que é suspeita de ser uma espiã chinesa, que entre 2011 e 2015 se envolveu com diversos políticos na Califórnia, inclusive o deputado Eric Swalwell, e ela era membro do Comitê de Inteligência. Ele era membro do Comitê de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa, eu sei que pode parecer coisa de filme, mas é real. Tem um caso clássico, se vocês lerem o livro A Vida Secreta de Fidel, do Juan Reinaldo Sánchez, é um dos grandes livros sobre o Fidel Castro, ele também narra como vários hotéis de luxo em Havana tinham quartos especialmente preparados com microfones e câmeras ocultas para gravar os hóspedes. Então o cara ia lá para Havana, botava um embaixador do seu país para ficar hospedado no quarto e mandavam uma puta menor de idade, um garotinho, ou o que quer que seja, qualquer que fosse a fantasia que os cubanos já sabiam que o cara tinha, e depois gravavam tudo e chantageavam o cara. Dizem, isso eu não acredito que seja verdade, mas existe um rumor que o ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Barroso, cujo codinome seria Boca de Veludo, caía na mão justamente desse tipo de chantagem. Era uma das chantagens que tinham contra ele. Eu nem acredito. Tem rumores que o Alexandre tem dossiês dessa natureza, inclusive contra outros ministros do STF. Isso eu não acredito. Eu estou trazendo aqui casos, não acredito, nem desacredito. Eu estou dizendo aqui que tem casos, eu estou trazendo casos que são concretos, para mostrar para vocês que essas coisas acontecem de fato. E vocês vejam que o Epstein mantinha diversas propriedades, como uma mansão em Palm Beach, a ilha dele em Little St. James, um rancho no Novo México, um apartamento de Nova York, e todos eles tinham, claro, extensos sistemas de segurança e vigilância. Os funcionários do Epstein confirmaram nos depoimentos deles que havia câmeras nos quartos, que havia câmera na sala de massagem, que havia as câmeras nas áreas comuns. E esse não é a teoria da conspiração, isso é fato repetido em múltiplos testemunhos de funcionários do Jeffrey Epstein. Parece que, de fato, então, o Jeffrey Epstein adotava esse tipo de prática, de honey trap, de uma rede talvez a serviço de inteligência. E por isso ele tinha contato com muita gente influente, tinha uma capacidade de articulação com gente poderosa no mundo inteiro, que vai desde a família real britânica, com o príncipe Andrew, muito próximo, até o homem mais rico do mundo à época, que era o Bill Gates, chegando até o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.
Essas são pessoas que nós sabemos que tiveram, de fato, relações como clientes, que eram assíduas frequentadoras das casas e desses serviços bizarros do Jeffrey Epstein. E qual parecia ser o esquema? Ele e a Ghislaine Maxwell, que era a namorada dele, ou pelo menos um dos esquemas, mostravam que eles recrutavam garotas muito jovens. Em depoimentos de empregados, como o do Juan Alessi, há menções de que as massagistas cada vez mais ficavam mais e mais jovens, com aparência de 16 e 17 anos no máximo, e eles utilizavam essas garotas com esse objetivo de chantagear as pessoas. Várias fotos liberadas nos arquivos mostram o Epstein com poses, no mínimo, estranhas, não com adolescentes, mas com crianças pequenas. Não sei se a gente vai mostrar as fotos aqui. Talvez seja até melhor não. Temos. Bom, pelo menos a criança não tá. Mas segundo a defesa deles, seriam afilhados ou filhos de amigos. Mas eu, e acho que todos vocês, achamos essas imagens, pode botar aí, Bruno, imagens desse tipo perturbadoras. Algumas dessas vítimas, que são de todas as idades, relatam ter sido apresentadas ou enviadas a outros homens e que o Epstein mantinha um livro com o contato de diversas pessoas e os logs dos voos com os nomes de cada uma delas. É evidente que não necessariamente um nome no log de voo de uma aeronave do Jeffrey Epstein significa que aquela pessoa cometeu esses crimes, mas o que eu estou dizendo aqui é que o Epstein catalogava o nome de todo mundo para possivelmente, eu acho razoável assumir, e chantagear essas pessoas caso elas tivessem feito algo. E me parece muito claro que existia essa rede de chantagem. Câmera em tudo que é lugar, presença constante de poderosos nas propriedades. Tem também o fato de o Epstein ter sido um cara muito rico, que ninguém sabe ao certo explicar de onde veio o dinheiro dele. E é muito plausível pressupor que essas coisas estavam interligadas, né? A exploração de menores, que é fato, e a rede de chantagens, e essa é provável. E não eram só crianças ou menores de idade que eram utilizados para esse fim. Me parece claro que eles eram utilizados para isso sim, até pelos relatos dos funcionários do Epstein e das próprias vítimas, e isso já é absolutamente macabro. Mas você junta tudo isso com o fato de que em 2008, 11 anos antes de ser preso, o Epstein firmou um acordo de não persecução penal com a Promotoria Federal do Distrito do Sul da Flórida, um acordo brando e que blindava o Epstein das acusações federais, isso dá a todos a impressão de que tinha gente muito poderosa nessa história. O cara é acusado de crimes abjetos, na maior gravidade, e de repente celebra um acordo com ele, parece feito provavelmente a advogada dele era Viviane Bastos de Moraes, e ele foi acusado na Justiça Federal e recebeu uma punição muito menor. É óbvio, me parece óbvio que ele estava sendo protegido por gente muito poderosa. Então sim, esse caso do Epstein é absolutamente bizarro, repugnante, expõe muitas coisas que a gente não sabia, mas a gente também precisa tomar cuidado com as pessoas que estão querendo instrumentalizar esse caso para ganharem visualizações. Eu vi gente na internet falando de ritual de canibalismo, de sacrifício, de comer fezes e intestinos de menores. Aquele como é o nome? Adrenocromo. Sendo que não tem absolutamente nada factual sobre isso. Pelo menos por enquanto. Não tem, eu vasculhei com o máximo de atenção possível, não tem uma prova sequer dessas coisas, mas mesmo assim, obviamente, se eu tenho os vídeos dos, sei lá, não sei o que, não vou nem falar o nome dos caras. Minha ex-mulher é que vê esses caras todos, cara, e fala pra mim, e me manda. Eu acabo tendo que fazer essa pauta aqui pra desmentir esse tipo de coisa, né? Uma bomba urgente, várias narrativas, só pra ganhar visualizações. Esse negócio que tinha uma prisão de crianças na ilha do Epstein, de que os sionistas estão por trás disso, controlando tudo, de que todo famoso já teve alguma ligação com o Epstein e todos eles são pedófilos, tudo isso é sensacionalismo e é muito trágico que tenha gente que quer explorar essa situação para se promover e promover uma ideia mentirosa sobre essa história, que eu repito, já é por si só muito interessante e absolutamente trágica. A maior parte das coisas mais bizarras da história, como a questão da prisão de crianças, do canibalismo, etc., vieram, por exemplo, de denúncias anônimas da chamada hotline, que era um número que qualquer pessoa podia ligar de forma anônima para falar qualquer coisa sobre o caso Epstein. Pode ter coisa verdadeira, claro, mas obviamente a imensa maioria era mentira. Não tem nenhum valor para a investigação. Uma pessoa ligar, você imagina com a quantidade de maluco que tem no mundo, a quantidade absurda. E como esse assunto tem sido ventilado, a quantidade de pessoas que não entram em delírio, a quantidade de pessoas que não entram querendo aparecer, a quantidade de gente que não faz piada. Tem 350 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Você imagina a quantidade de pessoas. Daí vem, por exemplo, várias das coisas que falavam a respeito de Donald Trump. Por exemplo, uma dessas dicas da hotline dizer que o Donald Trump tinha participado desse negócio e que as coisas tinham acontecido no clube de golfe do Trump em 1996, no clube de golfe do Trump, na década de 90 inteira, no clube de golfe do Trump em Los Angeles.
Aí você fala assim, pô, legal, vamos pesquisar. Ah, não, o Trump não tinha um clube de golfe na década de 90 em Los Angeles. O clube de golfe do Trump abriu em 2000 e tanto, 2006, em Los Angeles. Então, obviamente, isso é factualmente impossível. Agora, o que eu posso dizer? E muita gente me pediu para tentar separar as coisas, né? O que eu, Paulo, falo sobre alguns elementos. E a gente pode falar de uma perspectiva até mais espiritual. Né? E repito, essas são análises que eu faço a partir dos documentos que estão presentes no caso Epstein, não necessariamente estão corretas. Tá? Mas dá para dizer, tem muita coisa esquisita nessa história. Muita coisa esquisita. Vocês vejam, por exemplo, que nos documentos liberados no caso Epstein existe uma referência que aparece diversas vezes sobre uma conta bancária ou um pedido de transferência em nome de Baal, que estaria associado, Baal seria o nome do próprio Jeffrey Epstein. Se você já leu a Bíblia, ou já viu algum filme de terror de Hollywood, você vai saber que Baal é uma divindade pagã, um demônio, que era adorado pelos idólatras bíblicos, e tendo encontrado a adoração, né, era adorado, inclusive, dentre alguns do povo de Israel, mas sobretudo na Babilônia. E são vários exemplos de situações em que o Deus de Israel, o nosso Deus, o meu Deus, está em oposição justamente aos profetas de Baal. Né? Você pega, por exemplo, o caso de Elias, em que os profetas de Baal são mortos, ou nas frequentes ocasiões em que a idolatria é isso, né? A gente teve vários casos em que a idolatria a Baal é denunciada na Bíblia. Baal é, portanto, um dos vários deuses na Bíblia, e que a Bíblia cita como deuses que são obras de mãos de homens, de madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. No caso específico de Deuteronômio, está sendo previsto o exílio na Babilônia e o abandono da fé no único e verdadeiro Deus por parte de muitos membros do povo de Israel. Então é muito interessante que Baal seja o nome da conta bancária associada a Epstein, num caso que, sem dúvida nenhuma, tem um componente demoníaco. E, de novo, veja por você mesmo. Acho que a gente tem a imagem aqui. Mas você pode ver por você mesmo. É só entrar no site que eu falei e digitar Baal, que você vai ver uma porrada de coisa. Entra nesse componente. Faz você a busca. Outra coisa esquisitíssima. É isso aí que o Bruno botou na tela. Na ilha de Epstein tinha essa construção que era chamada de O Templo. E essa história é muito esquisita. Ali no topo tem uma estátua. Isso é real, isso aí é real, é da ilha de Epstein. Ali no topo tem uma estátua que parece de um bode ou de algum animal com chifres. Tá? Ali no topo. Só que aí, logo depois. E vejam a construção, bota de novo a outra imagem, Bruno. Vejam o formato da construção, né? As questões geométricas, etc. Eu acho que a gente não tem aqui no roteiro, mas há imagens de dentro do templo e você vê várias coisas de zodíacos lá. Por que a gente não tem mais imagens? Porque depois que o Epstein morreu, houve um furacão na ilha, e esse domo dourado, que parece até o domo domo da Rocha, né, onde é o templo hoje, onde eu tive, inclusive, o templo ali junto à mesquita de Al-Aqsa, né, a mesquita do Islã, onde era o templo dos judeus, tem até uma semelhança. Mas todas as questões, a forma geométrica, etc., isso supostamente era uma área de festas e eventos. É bizarro. No teto tinha várias questões de zodíacos. Isso é bizarro. Aí teve o furacão, foi tudo supostamente destruído. Poxa, que chato, né? Que coincidência. E claro, que isso era um local de ritual, é uma ilação. Mas é uma ilação baseada em fortes indícios que estão postos. Não dá para falar que não tem nada de estranho nisso tudo. E tem uma razão pela qual a gente tem que ser cuidadoso. Estou deixando claro aqui o que é especulação ou não. É fato que Jeffrey Epstein estivesse envolvido num esquema grande de tráfico de pessoas, de exploração sexual. Mas é especulação. Tá? Esse é o que o Bruno está botando aí, é o teto do salão de festas do Jeffrey Epstein. Ai, meu Deus do céu. Então, é fato que o Epstein estava envolvido num esquema grande de tráfico de pessoas e exploração sexual, o que por si só é demoníaco, mas é especulação, ainda que muito bem informada, que nós tivéssemos essa questão de meio demoníaca presente nesse negócio.
Né? O nome está lá, o nome Baal está lá, presente nos documentos, nos e-mails, mas a gente não sabe se era um código, uma sigla, se é algo diretamente ligado ao próprio Epstein. A gente especula com base no que está posto. Mas não dá para não ver um componente espiritual, né? Agora, começou-se a utilizar o nome de Epstein como um instrumento para prejudicar o nome de qualquer pessoa que esteja minimamente ligada a ele, até por uma troca de e-mails. Então tem muita coisa que está sendo dita que não é fato. Se você digitar a palavra Bolsonaro lá no site dos e-mails Epstein, você vai ver que há uma extensa troca de mensagem, por exemplo, entre o Steve Bannon e o Epstein sobre o Brasil. E aí, quando você abre, você vê que não tem nada, absolutamente nada a ver com algo criminoso, que são só e-mails onde ambos. Eu acho até esquisito que as pessoas conversem por e-mail. Porra, o Jeffrey Epstein não tinha um WhatsApp, né? Mas era absolutamente normal, conversas normais, nada a ver com algo criminoso. Ambos conversando sobre Bolsonaro, qual era a chance dele ganhar, etc. E, no entanto, a mídia, que não fala nada do assunto sobre as questões estranhas que eu trouxe aqui, ela abre exceções para casos assim e vem e publica a seguinte reportagem. Jeffrey Epstein trocou elogios sobre Bolsonaro com Steve Bannon. Mudou o jogo. Como se o Epstein fosse um apoiador do Bolsonaro, alguém que ele gostava, acreditava que doador financeiro. É um expediente escroto mesmo, sujo. Né? Usar o nome do Epstein, que, porra, claramente é um escroque, talvez, aliás, factualmente demoníaco, para tentar acabar com a reputação de qualquer pessoa que a imprensa queira destruir. Eu vejo o Steve Bannon, por exemplo, sendo muito criticado pelas conversas dele com o Epstein, e eu já participei de diversos programas do Steve Bannon, na falta de um termo melhor, eu vou até chamá-lo de amigo, ele me chama de amigo, me trata como amigo, e o fato é que o Bannon tá lá em um monte de trocas de e-mail com o Jeffrey Epstein. Mas também é fato que ele não está no monte de e-mails, de troca de e-mails com o Epstein, como alguém criminoso, como alguém que está utilizando do serviço do Epstein. O que me parece que o Steve Bannon estava usando, e estava interessado, é em utilizar justamente essas redes de conexão do Epstein, financeiras e de poder, para avançar e financiar a causa populista. E eu acho isso péssimo, eu acho isso errado, porque apesar de, na vida, eventualmente, a gente ter que ter aliados que são moralmente questionáveis ou objetos, a gente precisa traçar uma linha, né? Acho que satanismo é uma boa linha. Se existem especulações, tem um advogado brasileiro famoso, por exemplo, ligado à direita, que tem alegações. Quem me mostrou isso foi o Alan dos Santos, mas ele me mostrou a reportagem. Se você olhar e falar assim, cara, esse cara tem ligação com satanismo, porra, ritual satânico, eu quero distância dessa pessoa. Já explorar criança de menor de idade, ou menor de idade, vou separar aqui criança e menor de idade, né, porque nos Estados Unidos o age of consent, a idade do sexo consensual, são 18 anos. Nos Estados Unidos são 18 anos, no Brasil são 14. Né? E eu nem vou falar aqui do Caetano Veloso, porque eu não quero ser processado. Brincadeirinha. Eu não me importo em ser processado. Mas tem que separar criança de adolescente, talvez não do ponto de vista penal, mas do ponto de vista moral também. Então, evidentemente, eu não reputo nada ao Bannon, mas convém que nós analisemos até que ponto ter essas alianças vale a pena. Eu não teria uma relação, eu entendo, eu tento avançar, por exemplo, a causa do Brasil. A causa do Brasil é prioritária para mim, a eleição do Flávio Bolsonaro é prioritária para mim, libertar o Brasil é prioritário para mim. Mas eu entendo que eu, pessoalmente, não me associaria a Jeffrey Epstein com esse objetivo. E esse é o julgamento moral que eu me reservo a fazer. E além do ponto moral, você tem um ponto prático. Que é o fato, repito, de que a mídia e a esquerda querem usar o nome do Epstein para acabar com a imagem e a reputação de pessoas com quem eles não gostam. A coisa mais impressionante nesse caso, Epstein, para mim, foi relacionada ao Donald Trump. Porque muita gente usava o caso Epstein para jogar pedra no Trump, e aqui nos Estados Unidos a gente passou o ano inteiro ouvindo calúnia e difamação contra o Donald Trump a respeito desse assunto. O principal motivo do Partido Democrata ter apoiado a liberação desses arquivos nesse caso, e isso é declarado, é que eles achavam que o Trump poderia estar envolvido e escondendo alguma coisa. Eu nem os culpo nesse caso, porque o Elon Musk falou, e a Pam Bondi foi mais atrapalhada, impossível, a procuradora-geral foi mais atrapalhada, impossível nesse caso, eu nem imagino. Mas o Chuck Schumer, que é o líder do Partido Democrata no Senado, fez um post dizendo que o governo Trump estava tentando ofuscar e atrasar a liberação dos arquivos e perguntou o que eles tinham a esconder. O deputado Dan Goldman, de Nova York, disse que o governo Trump estava tentando travar a liberação dos arquivos. O deputado Robert Garcia disse que quanto mais Trump tenta encobrir os Epstein Files, mais nós descobrimos. E qual era o objetivo? Vários nomes do Partido Democrata aparecem ligados ao Jeffrey Epstein.
Mas depois de 3 milhões de documentos liberados, vocês sabem quem não aparece? Quem não aparece é Donald Trump. Ou seja, a mídia e a esquerda mentiram descaradamente por mais de um ano com mais um escândalo do mesmo tipo do Russiagate para tentar prejudicar e destruir a reputação do Donald Trump. Vejam, no Brasil, eu perdi um segundo e peguei só alguns exemplos do G1. Bota aí para mim na tela, Bruno. Bilionário amigo de Trump. Bilionário amigo de Trump. Olha que filhas das putas. Redação do G1. Bilionário amigo de Trump. O Jeffrey Epstein, a gente descobriu, e a gente vai falar sobre isso, odiava o Donald Trump, continua. Trump foi avisado pelo próprio governo que seu nome aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein. Os arquivos foram divulgados. Não aparecem. Isso, Alexandre de Moraes, isso é reportagem de má fé. Não criminosa. Quer dizer, talvez o Trump pudesse processar por difamação o G1 se eles soubessem quem são. Mas não digna de censura. Mas continua. O que se sabe sobre novos e-mails de Epstein que citam Trump. Vai. E-mail de Epstein, entenda as denúncias. Como Trump foi associado ao escândalo. Impacto para o governo. Próximo. Sandra Cohen. E-mail de Epstein. Trump é atingido por escândalo que ele próprio trouxe à tona. Vai. Eu sei o quão sujo Donald Trump é, disse Epstein sobre Trump em um e-mail. Vai. Em carta agressor sexual, Epstein diz que Trump compartilha nosso amor por garotas jovens, de jornal. Continua. Trump, sempre botavam essa foto do Trump com Epstein. Era sempre essa fotinho dos dois juntos. Como se os dois fossem BFF, brothers. Trump e brother do Jeffrey Epstein. Tem mais, não? Acho que é isso, né? Isso foi um minuto de pesquisa no site do G1. E vale para a imprensa inteira. O tempo inteiro as pessoas construíram para que se tivesse a impressão de que Trump e Epstein eram melhores amigos. E não é que a mídia estava interessada em saber o esquema do Epstein, tráfico humano, exploração sexual de menores, não. É que eles estavam interessados em usar isso para prejudicar o Trump e o resto era acessório. E teve efeito. O pior é que isso teve efeito na popularidade do Trump. Tudo de novo construído com base em uma mentira, da mesma forma como a matéria da BBC que faz balabarismo na manchete para ligar o Bolsonaro ao Epstein. Por isso que não dá mais para confiar na porra do jornalismo profissional. E aí, o que acontece? As pessoas acabam recorrendo ao maluco que faz post no TikTok. Hoje, olha o triste fim do jornalismo mundial. Com razão. Porque hoje, um maluco no TikTok falando uma coisa sensacionalista sobre o Jeffrey Epstein passa mais credibilidade do que um jornalista da CNN, da Globo, da BBC. Em vez dos caras... Olha quanta coisa impressionante para a qual eu chamei a atenção no programa de hoje. Sem sensacionalismo, sem interpretar que quando eles estão falando de cream cheese, eles estão dizendo que criança tem gosto de queijo, não sei o quê. Não, estou dizendo a realidade. São os fatos. A gente nem entrou no negócio da pizza aqui. O negócio da pizza é impressionante. Depois vocês procurem na internet os vídeos dos atores dizendo que vão para um pizza party, que gostam de pizza, que não sei quem tem uma pizza faz as melhores pizzas, e não sei o quê. E essa era uma teoria da conspiração absurda. E digitem pizza também no negócio do Jeffrey Epstein e façam a própria pesquisa de vocês. Mas o meu ponto é que o jornalismo, em vez de deixar claro para o público, como eu estou fazendo aqui, o que é suposição, o que é fato, a imprensa vê um negócio demoníaco desse e qual é o interesse deles? Como que nós podemos transformar este assunto em algo que arruine a reputação de Trump e, se der, Bolsonaro? E depois de 3 milhões de arquivos, a gente descobre que não somente o Trump não era ligado ao Epstein, como eles eram também inimigos. Ontem saiu uma reportagem que mostra que nos anos 2000, pouco depois de uma investigação contra o Jeffrey Epstein na Flórida, o Trump ligou para o departamento de polícia de Palm Beach para agradecer por eles terem parado o Epstein. E já naquela época, ele denunciou que a mulher do Epstein também estava envolvida e que eles deviam investigá-la. Eu vi muito pouco da Globo no Brasil falando sobre esse assunto. Ainda nos anos 2000, nós descobrimos que Donald Trump baniu o Jeffrey Epstein do seu clube, a casa onde estava ontem Eduardo Bolsonaro, no Mar-a-Lago, depois do Epstein ter dado em cima da filha de um dos membros. Então o Trump, o que tem de ligação entre o Trump e o Epstein é o Trump querendo ferrar o Epstein e entregando o que ele sabia sobre o esquema dele. E esses caras da imprensa são tão canalhas, tão desprovidos de moral, de ética e de verdade,
que eles da imprensa e os mesmos democratas que diziam que o Trump estava tentando sabotar a liberação dos arquivos Epstein, agora querem que o governo Trump peça desculpa por ter liberado os mesmos arquivos. E vejam vocês mesmos. General Bondi, you apologized to the survivors in your opening statement for what they went through at the hands of Jeffrey Epstein. Will you turn to them now and apologize for what your Department of Justice has put them through with the absolutely unacceptable release of the Epstein files and their information? O Congresso liberou os arquivos do Epstein. O Congresso liberou. O governo Trump não queria liberar justamente para preservar, dizendo que estavam preservando as vítimas. O Congresso ordena a liberação. O Trump fala, então libera. Vamos seguir adiante. Eu não tenho nada a esconder, libera essa bosta. 1 ano de assassinato de reputação. E agora, ai meu Deus, o Trump liberou, que absurdo, vocês estão pedindo desculpa por terem liberado. Porra, isso é uma vergonha. Isso nunca foi a respeito de transparência, responsabilização. O jornalismo não está interessado no verdadeiro esquema de tráfico sexual, de pedofilia, de rituais satânicos que podiam estar acontecendo. Ninguém. As pessoas querem difamar Donald Trump. Você quer uma dúvida? Qual foi o que a Globo falou sobre as fotos do Bill Clinton que foram reveladas? Ninguém falou nada das fotos do Bill Clinton? Então tá aí na tela para você uma. Ou as menções ao Bill Richardson, ex-governador democrata do Novo México. Ou George Mitchell, ex-senador. Ou John Kerry, ex-senador e ex-secretário de Estado e ex-vice na chapa. Pois é, estranhamente, quando é dos democratas, não tem nenhum interesse sobre esse assunto. A mídia não tem interesse, a mídia não fala sobre as crianças sendo mutiladas por médicos nessas cirurgias malucas de transição de gênero. Não tem, essas pessoas, por que elas não têm interesse? Porque elas, no fundo, compactuam, pô. Elas só viram, tem uma oportunidade aqui de arranhar a reputação de fulano Beltrano, eu não gosto deles, então vamos associar o Epstein a esse cara e vamos utilizar para... E isso é absolutamente nojento.